Sua loja está nas redes sociais. Você posta e no final das contas não tem resultado. Você pode estar cometendo alguns erros. No vídeo de hoje você vai descobrir os 7 erros que você precisa evitar nas redes sociais para sua loja ter mais engajamento e mais vendas. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou Francisco. Eu sou a Luísa. E no episódio anterior nós falamos sobre os 7 erros que acontecem na loja física. Só que tudo está interligado. Físico, online, a loja é única. Por isso, nós trouxemos nesse episódio 7 erros graves que muitos lojistas cometem nas redes sociais e que fazem com que eles percam engajamento, percam vendas, percam muitas oportunidades. Então, esse é o tema do episódio de hoje. E antes de a gente começar a falar sobre os erros, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Aproveita e já curte esse vídeo, te inscreve no canal para receber as notificações de toda vez que a gente posta um novo vídeo por aqui. E claro, se você conhece algum lojista que está cometendo alguns erros e talvez não esteja percebendo que poderia ter melhores resultados na sua loja, já aproveita e compartilha esse vídeo, porque é uma maneira de a gente chegar com o nosso conteúdo em mais lojistas, o que vai todo mundo crescer e vender mais juntos. Muito bom. Além disso, estamos com a parceria da Cabidário. Se você está pensando em reformar sua loja ou abrir uma loja nova, a Cabidário tem soluções que vão desde projetos até mobiliários, expositores, araras, manequins. Então, se você quer deixar sua loja bonita e atrativa, conversa com o pessoal da Cabidário e se você acompanha o podcast Loja Única, você tem um cupom de desconto. Aqui na tela tem todas as informações para você entrar em contato com eles ou aqui na descrição do vídeo e a Cabidário vai te ajudar aí com soluções comerciais pensadas para o seu espaço físico para que você tenha muito mais resultados na sua loja. Bom, mas agora saindo da loja, mas conectando com a loja física, o primeiro erro é não conectar as redes sociais com a loja física. E o que a gente quer dizer com isso? Tem algo acontecendo na loja física. Você foi lá, pensou num circuito de vendas, engajou a equipe, está acontecendo um evento, montou a vitrine, está tudo maravilhoso. Nada disso está representado nas redes sociais. Não acontece, é como se nada estivesse acontecendo. E isso está errado. Por quê? Você está perdendo uma oportunidade de divulgar a sua loja, de divulgar o seu negócio da melhor forma possível para chegar nas pessoas. Eu gosto muito de uma analogia, é a mesma coisa que organizar toda uma festa e não chamar ninguém. Claro que as pessoas que você vai lá e telefona, sim, mas e as outras tantas que já acompanham a sua loja pela rede social e que não ficaram nem sabendo do evento? Elas estão sendo oportunidades que estão sendo deixadas ali na mesa e que você está deixando de vender. Isso é um grande problema. Os dois mundos eles não trabalham separadamente. Se você está desenvolvendo algo, alguma ação na sua loja física, isso precisa ser comunicado nas redes sociais. Precisa avisar no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, as pessoas precisam saber disso, porque caso contrário a festa vai ficar vazia. E por mais que você faça tudo certo, as pessoas não vão ter interesse, não vão ficar nem sabendo da oportunidade que você está preparando do circuito de vendas. Então, tudo isso é muito importante, eu vou aumentar um pouco aqui. Se você tem uma loja física, você precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo na loja física. Exato. De uma forma geral, é um grande diferencial que você tem na sua loja, ter o espaço físico. Mostrar a vitrine, mostrar o fundo da loja, mostrar bastidores. Tudo isso faz com que as pessoas desejem ir até lá e saibam que a sua loja existe. E quantas vezes eu fazendo análise de alunas mentoradas da Vitrine Perfeita... No começo da mentoria, né? No começo da mentoria, logo que a pessoa entra na mentoria, a primeira coisa, uma das primeiras ações que a gente faz é fazer análise do perfil.
Quantas não tem foto de vitrine, não tem foto da loja, não tem foto... Não existe. Às vezes são só publicações ou coisas assim que não reforçam e não dão essa identidade, não bancam que você tem um espaço físico. Então, isso é muito importante, pensar nesse espaço. Inclusive, a Cabidário pode ajudar nesse sentido, mas pensar em algo que seja bonito e que vá para as redes sociais, que você compartilhe por lá. Largue aquela sementinha, aquele gostinho de vem aqui nos conhecer, vem aqui até a loja. Isso, e às vezes é extremo, assim, de ter quase nada, mas muitas vezes é muito pouco. Ou seja, tem muita postagem diferente, mas tem pouca coisa mostrando a loja. Sabe aquela história? Imagine assim, entra no perfil, tem que rolar o feed por algumas linhas para ver algo sobre uma loja. Então isso é muito pouco. A loja tem que estar presente mais vezes. O inverso também acontece. Em alguns casos, existe uma comunicação no online, mas o pessoal da loja física não está sabendo. Por incrível que pareça, isso também acontece. Então, por exemplo, a dona da loja vai lá e investe em tráfego pago, seja com um gestor de tráfego, seja por conta própria, não importa. E aí ela está lá divulgando alguma oportunidade. E aí o pessoal da loja não foi informado sobre isso. E aí as pessoas chegam até a loja e às vezes um produto que foi colocado dinheiro em anúncios nem tem mais na loja física, ou aquele anúncio estava rodando, mas a oportunidade da loja já acabou e existe essa desconexão. Isso é rasgar dinheiro, é pegar e jogar fora dinheiro e ainda gerar uma má experiência no cliente, porque o cliente chega com uma expectativa, chega com o convite de uma festa e a festa não está acontecendo. Então, já acabou. Muito cuidado. Esse primeiro erro é não conectar as redes sociais com a loja física. E esse caminho é nos dois sentidos. Dos dois sentidos. E uma coisa que a gente já viu algumas vezes, né? De a pessoa, o dono da loja contratou uma agência, foi lá, colocou dinheiro e o produto nem existe mais. Que furada! Então você está literalmente gastando dinheiro em algo que não vai gerar nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de resultado. Porque assim, chegar lá e ainda ter essa frustração, tem tudo contra a jornada de compra integrada, que inclusive já foi assunto aqui no podcast, que tudo está conectado. Então as coisas elas precisam se conversar. Ainda mais porque a loja é única, certo? A melhor forma de você unir essa comunicação, ter uma comunicação integrada que explora os dois mundos para que eles trabalhem juntos, é criar seus circuitos de vendas. O circuito de vendas é uma oportunidade que você está trazendo para o seu cliente, que pode ser executada de diversas maneiras, mas são oportunidade atrás de oportunidade. E aí você não fica refém de ter produtos novos, de ficar falando que tem novidade, de ter que dar desconto, liquidação. Se você quer saber como aplicar os circuitos de vendas na sua loja, nós gravamos uma aula gratuita, que é o Workshop para Lojas, e você vai descobrir quais são os 4 passos para implementar essa estratégia no seu negócio. O link está aqui na tela ou na descrição, e no final desse episódio você está super convidado ou convidada a assistir essa aula. E até porque, até um detalhe, né? Quando você cria circuitos de vendas, você faz várias ações e não só uma ação pontual, ou na loja física, ou na rede social, que vai levar, que não tem tanta força. E quando você pensa nesse conjunto, fica muito mais interessante, muito mais atrativo para esse cliente. Mas falando do segundo erro, é postar só produtos. Sim, uma loja que é uma loja precisa postar produtos, mas não dá para só fazer isso. Por quê? Porque é uma rede social. As pessoas elas estão ali para engajar, para rir, para se divertir. Cada vez mais o porquê, por exemplo, do TikTok tá dando tão certo, porque é um entretenimento. Então, se você só fica, por exemplo, postando aquela sequência enorme de vários produtos, só foto de produto, e aí é só isso. Que saco, eu não quero ser metralhada de um monte de foto de produto, sendo que eu tô ali pra descansar a cabeça, dar uma risada, ver alguma fofoca, alguma novidade, saber alguma coisa do universo que se limita, que vai além do meu mundo do dia a dia. O nome é rede social. Então, você precisa ir além da mera exposição de produtos. Eu gosto sempre de mostrar esse exemplo aqui. Se a sua loja for só produto, ela vai ficar com uma cara de um catálogo de supermercado.
O catálogo de supermercado funciona? Sim, com o objetivo do supermercado, quando a pessoa está entrando no supermercado para que ela veja as melhores ofertas e procure os melhores preços. Então, se você tem uma rede social que posta só produto, 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 você não está gerando valor, não está se conectando com os clientes e eles vão estar olhando só preço. E isso faz com que aquela história, o pessoal acha tudo caro, não sei o quê, muitas vezes está aqui, nesse ponto. Então, a sua rede social precisa ir além, precisa ter conteúdo, precisa ter... Existe, por exemplo, vitrine online de conteúdo, existe vitrine online de produto, tem que ter bastidores, tem que ter vídeo, tem que ter formatos diferentes. Não é aquela coisa enlatada que a pessoa entra lá e ela sabe que você está tentando oferecer um produto para ela. Algo para ela. Isso. Né? Se ela quisesse algo, ofertas, oportunidades, ela entrava no e-commerce, não exatamente na rede social. Óbvio que você tem que estrategicamente apresentar os produtos, foi o que a Luísa disse, não é para só ficar gerando entretenimento e fazendo as pessoas se divertir, porque no fim das contas você quer vender, mas o excesso de produtos é um erro muito comum, acontece demais e com certeza está prejudicando o engajamento da sua loja. E para mim a grande questão é que o fato de encher só de produto não gera nenhum tipo de engajamento. E aí tem aquele efeito de, mas não tem nenhuma curtida, ninguém comenta nada. Se você só está empurrando produto para a pessoa, não existe um explicar, uma conversa, uma questão de fazer o cliente se imaginar usando aquele produto. Não, é só empurrar produto. Não existe uma construção de marca, a gente já falou sobre marca aqui também, então é muito importante isso. E isso tem uma relação direta com o terceiro erro, que é não aparecer. E qual que é essa relação direta? Quando a gente fala de rede social, a gente precisa, além de trazer o produto, além de apresentar o produto para a marca, precisa humanizar essa marca. E quando a dona da loja não aparece, só fica postando o produto, esta humanização, ela desaparece, não existe nenhum tipo de relação. E aí, muitas vezes, acaba dificultando a venda, porque fica com aquele medo de não aparecer, porque vão me julgar, porque o que vão falar. Mas, gente, você já tem a sua loja física, você já tem um negócio. Muito provavelmente tem muitas pessoas que já admiram você porque você é uma empresária, você é dona de um negócio. E aí você vai ficar com medo do julgamento nas redes sociais? Não, aí realmente tem alguma coisa errada aqui, né? Enquanto a sua vergonha de aparecer for maior do que o seu desejo de crescer e ter um negócio com resultados, com vendas, não lamento, mas esse vai ser um grande problema para você. Você precisa superar isso. Essa questão de vergonha de aparecer. A minha cidade é pequena, o que as pessoas vão ficar falando? É parte do seu trabalho, é necessário isso. Óbvio, tem muita gente que tem mais facilidade, mais dificuldade. Nós dois aqui falamos para câmeras e gravamos vídeos e você pode ver nosso conteúdo em diversos lugares. Nenhum de nós dois cresceu sabendo fazer isso. Por sinal, era bem complicado no começo. Mas a única forma de você ganhar confiança, conseguir se expressar melhor, se comunicar melhor é começando. Então, você precisa aparecer. Você, a sua equipe, as pessoas, a base do varejo, a base de tudo é relacionamento. As pessoas precisam se conectar com as outras pessoas. Então, se eu entro no feed da sua loja, eu preciso enxergar você, dono de loja, eu preciso enxergar a sua equipe, eu preciso ver produtos. As pessoas, é aquela história de se comunicar, senão é a mesma coisa que entrar numa loja em que não tem ninguém atendendo. Ninguém conversa com a pessoa. Ela só vê os produtos e se ela gostar de alguma coisa, ela pega e vai embora. Mas não é essa a proposta, especialmente na rede social. Então, essa história de, eu tenho vergonha, esse é sempre um ponto, né, Luísa? É sempre As pessoas um têm vergonha, mas a partir do momento que elas começam a aparecer, acontece o milagre do engajamento e das vendas, porque as pessoas se conectam. Com certeza, aquela história, quando eu apareço, eu consigo vender, por conta disso. E até porque tem 2 pontos aí, né? O primeiro deles é o grande diferencial de uma loja de uma cidade menor, de uma loja de multimarcas e tudo, e de uma cidade menor, é que esta pessoa, a dona da loja, ou até a própria equipe, são pessoas conhecidas na cidade. Então, por que não
né? Por que não conseguir aproximar isso da comunidade, do local onde você mora? Isso uma grande marca não consegue fazer e às vezes tem que fazer movimentos enormes para conseguir se aproximar das pessoas. Tem que contratar gente e tudo mais. E você, que é dona da loja, já tá ali. É só abrir a câmera e começar a falar. No começo vai dar mais vergonha, no começo vai gaguejar, vai trancar um pouco, mas isso se chama curva de evolução. E aí você vai tendo resultado. Por quê? Não tem uma vez nas mentorias, nas conversas com lojistas, depois de palestra, que a gente conversa com os lojistas, que a gente não escuta. Nossa, porque quando eu apareço, vende. É claro que vende. As pessoas se espelham em você. E, por exemplo, não é à toa que quando uma influenciadora abre uma marca, a marca vende um monte. Por quê? As pessoas já estão seguindo aquela pessoa, já tem aquele desejo, aquela aura em volta dela, e quando ela vai lá e usa um determinado produto, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, eu vou comprar. Então, tem sempre essas conexões que não são diretas, mas elas vão acontecendo naturalmente a partir do momento que você se comunica. Se possível, você pode ser a influenciadora ou influenciador da sua loja, e isso é ótimo, porque gera uma conexão, gera uma autoridade, gera uma confiança, e tudo isso facilita o processo de vendas. Então você precisa trabalhar isso. E outra, é interessante estimular que a sua equipe faça isso também. Ah, mas a minha equipe, meu Deus do céu, nem pensar. Então, quando você for contratar a próxima pessoa para trabalhar na equipe da sua loja, coloque isso como um dos pré-requisitos. Eu preciso de alguém que tenha trabalho, que tenha facilidade, que tenha habilidade de comunicação das redes sociais, porque essa pessoa vai ser uma espécie de porta-voz da sua loja. Por que não? Então a gente tem 2 casos até de alunas. A Rafaela, por exemplo, tem ela que aparece como dona de loja, tem as 2 meninas que trabalham junto com ela, que são a parte que também trabalham, e todas elas geram uma super conexão. Se tu entrar no grupo do WhatsApp delas, a conversa é como se elas fossem amigas, e as vendas acontecem porque as pessoas elas estão muito próximas. E existe também, por exemplo, a Leila, que eu lembro que tem, ela não aparece, mas ela dá total autonomia para 2 pessoas serem as porta-vozes, 2 funcionárias que estão lá divulgando a loja de calçados dela e fazendo com que a loja apareça. Então, se você por um acaso não vai aparecer de jeito nenhum, que é algo que você precisaria trabalhar de qualquer forma, você pode passar isso para que a sua equipe possa aparecer. O importante é fazer com que a comunicação seja mais humanizada, não seja aquele perfil que por exemplo, se eu entrar no seu perfil agora e olhar lá no feed, produto, aquele monte de fotos de fornecedor, que se eu entrar na sua loja, ou na da concorrente, ou numa pessoa lá do outro lado do país, as fotos são as mesmas e não tem nenhuma graça, e ao mesmo tempo não vai ser aqueles stories que tem lá, por exemplo, 20 risquinhos e é foto de produto, ou produto só se mexendo, alguma coisa assim, e ninguém fala, ninguém se comunica, ninguém mostra os benefícios, explica, faz um provador. Tudo isso muda completamente o engajamento e o resultado da sua loja nas redes sociais. E até um parênteses, né? Quando você tem uma pessoa responsável na equipe, por que no caso da Leila dá certo? Porque ela tem o circuito de vendas. Então, a Leila organiza a estratégia, chega para as meninas e diz: eu preciso que vocês produzam este conteúdo aqui, falando sobre estes produtos. E a partir daí, a coisa flui. Então, tem que ter a estratégia por trás para conseguir fazer com que as publicações façam sentido. E falando em publicação, isso tem tudo a ver também com o 4º erro, que é não ter uma vitrine online. E o que é uma vitrine online? Bom, vitrine online é um termo que nós criamos lá na época, até um pouco antes da pandemia, que são as publicações, as fotos de produto que você faz para as redes sociais. Então, vitrine online são imagens com técnicas de vitrinismo e visual merchandising aplicados na fotografia para despertar desejo, gerar conexão e, consequentemente, vendas. Então, é como se você pegasse uma imagem e desse um banho de loja nessa imagem, porque não basta o produto ser bonito, ele precisa parecer bonito. As pessoas precisam olhar aquela imagem e ver que aquele produto de fato é bonito. Quantas vezes a gente já viu imagens de produtos que o produto é fantástico,
mas a imagem não reflete aquilo que o produto de fato é. Por quê? Porque ela está desvalorizada. É como pegar e colocar o produto numa vitrine sem luz, apagada, escuro, né, sem graça, que não está valorizando o produto. Então, as imagens que você posta nas redes sociais precisam ser uma vitrine online, chamar atenção e despertar desejo para comprar. Até porque quem é dona ou dono de loja de moda feminina, masculina, sempre tem aquela peça que quando ela tá no cabide, ela tá assim, né? Mas aí quando a pessoa vai lá e veste o produto, é outra percepção. É a mesma coisa quando a gente pensa nas fotos, nas vitrines online. O produto ele precisa parecer bonito. E aí existe uma sequência, são 5 princípios. Selecionar o produto, escolher o cenário, definir qual que é a técnica de exposição, que existem várias formas de expor esse produto, cuidar da iluminação e caprichar na foto. Então a hora do clique também ali é muito importante. Então é sempre importante você ter em mente que não é qualquer foto e não é só usar as fotos que são dos catálogos das marcas. Você precisa botar a sua pitadinha, o seu DNA, a sua comunicação, o que você está falando naquele momento nas suas redes sociais para que as coisas de fato façam sentido, para que tudo ajude a sua loja a vender mais. Isso. Tudo isso a gente explica no programa Loja Lucrativa, então se você quer saber mais, o link está aqui embaixo. É um programa completo onde a gente ensina todo o passo a passo que você precisa para aplicar o marketing de loja única na sua loja e ter melhores resultados. Isso mesmo. Inclusive, eu estava pensando aqui, hoje em dia tem muito da inteligência artificial, imagens que são produzidas, aí a pessoa pensa, nossa, isso vai facilitar a minha vida. Mesmo imagens que são produzidas com inteligência artificial vão passar por esses 5 princípios. Você vai precisar selecionar um produto no começo, vai precisar ter um cenário que valorize esse produto, não uma parede branca e sem graça, um fundo qualquer. Você precisa definir uma técnica de exposição, dá para fazer de diversas formas, dá para fazer flat lay, dá para fazer com mural, dá para fazer uma foto, não, enfim, diversas opções de técnica de exposição. Você precisa caprichar na iluminação, um produto meio apagado, aquela coisa meio sem cor, sem contraste, não valoriza o produto. E por fim, caprichar na fotografia. Seja como for, tem técnicas de fotografia, enquadramento, profundidade, tudo isso faz toda a diferença. E tudo isso pode ser feito com o seu celular. Você não precisa contratar um fotógrafo, muitas vezes a contratação de um fotógrafo acaba engessando todo o processo. Como a Luísa disse antes, contratou a agência contratou um fotógrafo, fez todas as fotos, trouxe todas as fotos para a loja. Quando as fotos chegaram na loja, os produtos já tinham até terminado. Então, para que você otimize isso, você pode fazer tudo, mas mesmo que for com inteligência artificial, é importante seguir esse passo a passo, para que você tenha imagens que realmente se destacam e que sejam, de fato, vitrines online perfeitas. Bom, o 5º erro é constância. A falta de ou o excesso. O que a gente quer dizer com isso? A falta é simplesmente postar uma vez e depois nunca mais apareceu, desapareceu, a loja fechou, nunca mais abriu as portas. A última publicação faz 4 meses. Acontece, com mais frequência que você imagina. Ou é aquela pessoa super altos e baixos, né? Uma semana, agora posta uma semana lá, daí depois fica 2 semanas sem postar. Aí volta uma semana, parece idas e vindas de academia, sabe? Que aquelas pessoas que são Vem por osmose o shape. É isso. O problema é que assim, é a mesma coisa que você abrir uma loja. E aí imagina se você tem a sua loja física, você vai lá e abre uma semana a loja física. E depois você deixa 2 semanas a loja física fechada. Aí vai lá e abre uma semana de novo. Aí depois fica 3 semanas fechada. O que vai acontecer com as pessoas que passam na frente da loja? Elas vão olhar, eu nunca sei se essa loja está aberta ou está fechada. Eu nem vou me arriscar a ir até lá, porque daqui a pouco ela está fechada. Mesma lógica na rede social. Inclusive o algoritmo valoriza as pessoas que são frequentes. É muito melhor que você poste um pouquinho, mas constantemente, do que ter esses picos e vales, porque você nunca mantém uma frequência e aí o algoritmo não gosta disso e as pessoas não gostam disso, porque elas não sabem quantas vezes entrando no perfil você olha assim,
nossa, mas a última postagem foi há 3 meses atrás, será que essa loja continua aberta? E daí depois nunca mais entende por que não vende pelas redes sociais. Isso. Porque acha que posta, na cabeça tá postando, tá tudo maravilhoso, mas na verdade, no vamos ver, não acontece, né? Então, por isso que é importante você ter uma sequência a seguir, ter um caminho, ter o circuito de vendas, porque daí você sabe quais são as ações que você precisa tomar. Porque ao passo que existe a falta, né? Essas oscilações, a falta de não postar, as oscilações de postar muito e não postar nada, existe também o excesso, que é assim, muita foto, aquela sequência enorme de stories que não fala nada com coisa nenhuma, que não tem nenhum tipo de desejo, de interesse de acompanhar essa loja. Então, às vezes as pessoas dizem, nossa, eu vou parar de seguir, eu vou dar uma silenciada aqui. É demais. Fica demais, né? Aquele ruído. Sabe quando você tá ali no carro e daí começa aquele chiado do rádio? Às vezes quando se usa rádio ainda, aquela coisa assim. Pois é, alguma coisa está incomodando. O excesso da constância, vamos dizer, a falta é falhar e ficar tempo sem fazer nenhuma postagem. O excesso seria postar demais, só para fazer volume. Só que isso é ruído digital. Hoje em dia, a gente está num mundo onde a gente é bombardeado de informações o tempo todo. E aí, a loja que posta em volume, assim, posta, sei lá, 15 postagens só para fazer volume, ela não está, na verdade, comunicando nada, porque ela está lá só botando mais ruído digital e ela está gerando mais confusão. Então, o ideal é o equilíbrio, é a constância, é ter algo estruturado. Então, uma dica, inclusive, para que você possa começar a organizar, é ter durante a sua semana, olha, na segunda-feira eu faço X, sei lá, determinado tipo de postagem. Nas quintas-feiras eu faço live. Na segunda-feira eu faço tal coisa. E aí você começa a ter uma estrutura base e a partir dessa estrutura você pode fazer um pouco menos ou um pouco mais. Mas você tem uma estrutura que você segue e dessa forma você consegue ir comunicando. Tudo isso faz parte do circuito de vendas. Se você tem um tema, um assunto que você precisa comunicar, as coisas vão ficando mais claras. Inclusive, lá no programa Loja Lucrativa, a gente tem todo um passo a passo aonde é essa estrutura. Você sabe que hoje precisa fazer isso, amanhã precisa fazer aquilo, depois aquilo. E claro, uma hora ou outra você pode fazer alguns ajustes, mas você está respeitando essa constância, respeitando essa consistência, frequência, e que isso vai te ajudando a ficar com uma comunicação mais clara e também causar mais impacto com essa comunicação, que significa vendas. E até uma coisa que a gente escuta também com muita frequência é: qual que é o resultado de uma constância? A partir do momento que você sabe o que você precisa postar, você acaba, no final das contas, tendo aquele feed bonito. Que não é um feed engessado, que não é aquela coisa assim de uma foto gigante em vários posts, que daí, dependendo da publicação... Eu espero que você não faça mais isso, mas se faz, fica aí uma sugestão para não fazer. Mas o que acontece é que o conjunto das publicações fica bonito, fica atrativo, porque tem mescla de produto, tem mescla de conteúdo, tem vídeo, tem foto estática, tem carrossel, existe uma sequência, existe uma comunicação que vai reforçar o que está acontecendo na loja física, mostrando o produto, conectando a pessoa ali nas redes sociais. Então é assim que faz sentido, e aí no final das contas não fica aquela miscelânea de um monte de publicações perdidas. Não, você constrói um feed que tem muito mais força, e a força está no conjunto. Se você rolar o feed, você vai ver que existe uma organização. Não é uma metralhadora aleatória de postagens na esperança de que uma delas funcione para que ela traga resultado. Viralizou, né? Então, essa constância faz parte dos cuidados que você precisa ter, e se você errar isso, vai trazer impacto aí no seu engajamento e nas suas vendas. Exato. Bom, erro número 6? Erro número 6 é o texto genérico e frio. E quando a gente fala de texto, não é só legenda, é toda a comunicação escrita que você utiliza. Mas claro. Vamos começar pela legenda. Colocar a legenda, chegou a novidade. Look lindo. Peça coringa, sei lá, tudo isso não diz nada.
Peça atemporal. Não transmite nenhum benefício, não mostra, não quebra nenhuma objeção, não gera, não aumenta o desejo pelo que tem ali. E você talvez esteja pensando assim, mas as pessoas nem leem. Mentira, porque se a pessoa tem interesse pelo que ela viu, ela vai buscar mais informações. Seja na legenda, seja nos comentários, as pessoas elas querem mais informações ali. Senão seria como chegar numa loja física, entregar um produto e a pessoa quer saber mais e você não fala nada. Muda. Né? Fica boca calada ali porque você não tem nada para comunicar além. Então, sim, a legenda é importante e ela não pode ser algo genérico, frio, que não diga nada, só hashtag, sei lá, que não vai falar nada. Então, use esse espaço, é um espaço que você tem direito a usar ali no Instagram ou no TikTok, enfim, que você pode comunicar algo complementar, pode explicar alguma coisa para o cliente, aumentar o valor do que ele está vendo do produto, dar mais informações. Inclusive, dentro do programa Loja Lucrativa, a gente tem toda uma estrutura padrão para você seguir, para você saber, escreve isso, e dessa forma você consegue organizar. Não é aquela história de sempre começar como se fosse uma folha em branco a ter que escrever. E quando a gente fala de textos, né, não é só a questão da legenda. Quer falar sobre isso também? Não, eu quero falar sobre a legenda do sentido de fazendo a conexão com a loja física. É o que tu falou. A pessoa, quando ela entra e ela vê um produto e o vendedor tá do lado, ele vai falar mais informações, ele vai guiar o olhar dessa cliente para ela perceber, nossa, esse casaco branco, ele é assim, assim, assado. Ele não é só um casaco, ele é um blazer, ele tem esses botões, ele é assim, assim, assado. Essa camisa, porque vai orientando o olhar da pessoa. E a partir do momento que você tem um texto para escrever as descrições e falar sobre esse produto, você vai construir essa percepção. Além do fato de você conseguir colocar o seu endereço, as formas de pagamento, colocar as informações por lá. E assim, não tem vez que eu tô, sei lá, conversando com as minhas amigas ou conversando com pessoas que a gente tá ali pós-palestra e comenta sobre alguma coisa e as pessoas não comentam assim, nossa, mas é incrível, né? Eles não postam o preço. Por que isso acontece? Sempre vem essa pergunta pra mim. É certo? E não é certo. Você precisa usar este espaço para se comunicar. Então, não deixe ele vazio. E os outros textos? Bom, não é nem só... O vazio nem vamos comentar, né? Porque vazio é coisa de preguiçoso. Que vai lá, posta e não se dá nem o trabalho. Passa, inclusive, desleixo de nem responder, nem escrever ali. A outra parte sobre cuidados de textos que não sejam genéricos, frios, sem graça, é a questão das respostas de comentários, resposta no direct, resposta de atendimento pelo WhatsApp. Ali você precisa ter uma comunicação estratégica de vendas. Você precisa comunicar os benefícios do produto, quebrar objeções, explicar detalhes, mostrar pontos. A pessoa pode ter visto uma imagem, gostado do produto e ao ler a descrição, ela vai ver que tinha características que ela nem tinha percebido na imagem. É a história do vendedor. Ele conseguiu apontar para onde a pessoa deve olhar. E dentro das respostas, por exemplo, do WhatsApp, essa foi uma grande situação. Várias vezes a gente recebia essa demanda das nossas alunas que participam da mentoria, tanto que a gente criou um curso que faz parte do programa Loja Lucrativa, da mentoria, para quem deseja entender como responder pelo WhatsApp, porque é estratégico. Quanto custa um produto? A questão Nossa, era... essa é clássica. As pessoas chegam para perguntar o preço do produto no WhatsApp, meu vendedor responde o preço e a pessoa desaparece, né? Some, nunca mais fala. Chá de sumiço. Isso falta um processo, falta treinamento, falta ter uma estrutura de resposta que conduza a conversa e faça com que a pessoa continue falando, queira saber mais. Em alguns casos a pessoa vai embora, óbvio, faz parte, mas é função do vendedor, é função da equipe que está responsável pela parte escrita, conduzir esse processo para conseguir continuar essa conversa e aumentar a conversão das vendas. E assim, se você abre a oportunidade da pessoa mandar uma mensagem de WhatsApp, mandar uma mensagem de direct, você precisa ter alguém para respondê-la. Por quê? Porque a vida vai acontecer e a oportunidade está ali na sua porta. Ela vai passar. A mesma coisa, antigamente,
tinha o número de telefone. O telefone da loja tocava, tinha que atender. Um toque tinha que atender. E se você não tem uma pessoa para colocar nesse lugar, não abra a janela de conversa. Você tem que ter uma estrutura para receber essa pessoa com essa demanda para não causar uma péssima impressão sobre o seu negócio. E sim, hoje a realidade do varejo é essa. Você precisa se adaptar para absorver essas informações. Então, você precisa ter alguém responsável pela rede social para atender essas pessoas. Processo e treinamento. Processo, estrutura, padrão, e a pessoa entender, ter segurança do que ela precisa fazer, treinamento para que ela fique capacitada e constantemente vá melhorando e aprimorando tudo isso. E o 7º erro é o marketing do improviso. E quando a gente fala de marketing do improviso, ele acontece tanto na loja física quanto nas redes sociais, no WhatsApp, tudo que é não pensar no marketing, na divulgação, na percepção que a sua marca tem para os clientes de uma forma comercial. Por quê? O marketing, ele é uma máquina de vendas. É ele que vai dar a impressão, é ele que vai falar sobre os seus produtos, é ele que vai ter essa responsabilidade de divulgar a sua loja para que as pessoas tenham interesse em conhecer e em comprar de você. Isso, marketing muitas vezes as pessoas confundem. Marketing é propaganda, é publicidade, é o design. Tudo isso também é, mas marketing na verdade é a estratégia de vendas, é a máquina de vendas da sua loja, do seu negócio. Se a gente for falar especificamente aqui das redes sociais, que é o tema do vídeo, o marketing também usa as redes sociais como ferramenta de comunicação. Então aquela história, eu estou nas redes sociais porque está todo mundo lá, porque tem que ter o perfil, né? Eu vou postando lá para ir cumprindo tabela. Isso é horrível, porque na verdade vai estar prejudicando o seu marketing. Aquela história de ter um feed aleatório com coisas que não se conectam nada com nada. Aquela história de ter, lembrei hoje, tem que postar, vai lá e posta. Ou Chegou então, novidade, eu preciso postar porque eu preciso vender logo esse determinado produto. E aí quando vai olhar o feed, tá uma bagunça. Eu adoro, várias vezes tenho lá no perfil. Chega para olhar um perfil de uma pessoa que tá, sei lá, Mandou um direct, vou dar uma espiadinha assim e tá lá. Em breve, novidades chegando. E aí, continua olhando o feed e onde é que tá. Ou seja, é aqueles lapsos de agora vou fazer uma comunicação. Agora então, vai. falta uma organização. É um marketing improvisado, é um marketing que vai trazer um resultado improvisado para a sua loja. O marketing precisa estar organizado, ter ações, planejar, criar um calendário, saber o que vai fazer. Isso vai facilitar tudo. Por um lado, o cliente sabe que tem sempre alguma coisa nova acontecendo, e aí ele fica muito mais interessado porque aquela loja tem sempre novidades, não necessariamente produtos novos. E por outro lado, facilita o processo para a dona da loja, o dono da loja, a equipe, porque ela sabe que durante aquele período ela precisa falar sobre aquele assunto. Então, que nem a Luísa disse, a loja está falando de uma coisa e chegou novidade, esse assunto entra no meio, daí tem live e tudo está misturado, nada fixa na cabeça do cliente e por isso que não tem engajamento, por isso que não tem vendas. E aí a gente volta para digamos, uma situação que é muito básica, mas acho que é importante sempre falar sobre isso, é que você está vivendo a sua loja de um jeito completamente diferente do seu cliente. O seu cliente não faz a menor ideia. Então, se você tem a percepção, mas como não ficou sabendo? Mas como não viu? Eu vou te dar um exemplo. A gente está fazendo um atendimento de consultoria com a INI, que é uma marca aqui da cidade, e a irmã da dona da marca não sabia de um determinado produto que a marca estava lançando. Então, o que acontece? A fulana a Paula não sabia que a Verônica, dona da marca, estava lançando um determinado produto. E a irmã da pessoa. Então, assim, imagina uma outra situação de uma cliente que a vida dessas clientes ela está acontecendo e a sua loja ela vai interagindo em alguns momentos. E se essa comunicação não está organizada, a percepção que você passa é que não tem organização nenhuma. Então, assim, não parta do pressuposto que
o que está acontecendo na sua loja, é óbvio que o seu cliente está sabendo, porque isso não acontece. Você vive a sua loja de uma forma diferente. Então, esse exemplo foi mais para deixar você presente que essa comunicação, quando ela vem mais de conjunto, de contexto, acontecendo na loja física, acontecendo na rede social, com uma sequência de postagens estruturada, acontecendo no Story, acontecendo no feed, no WhatsApp, na loja física, ela fica muito mais interessante e é isso que faz a base do circuito de vendas. A força está no conjunto. Quando a pessoa olhar a sua comunicação e tiver uma estrutura organizada estrategicamente para que as coisas não aconteçam de forma improvisada. Então, de novo, a melhor forma de você organizar a sua comunicação é ter circuitos de vendas. Você vai ter uma oportunidade, depois você vai apresentar outra oportunidade e aí todo mundo da equipe, seja irmão ou não irmão aí nesse caso, vai estar sabendo que aquele é o assunto daquele momento, depois aquele é o outro assunto. E isso é bom para, de novo, tanto para quem está fazendo quanto para quem está vendo, porque sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Se você quer entender como funcionam os circuitos de vendas, é uma estratégia muito simples de você aplicar, existe 4 passos e a gente explica em detalhes no workshop para lojas. O link está aqui embaixo. De novo, assim que acabar o episódio, dá uma olhada nessa aula, porque ela vai te dar clareza de como ter um marketing estratégico, um marketing de loja única e unir o melhor dos dois mundos, seja do físico, seja do online, trabalhando juntos para que a sua loja possa vender mais em qualquer época do ano, de janeiro a dezembro. Exato. E ó, fica o convite para você ver o episódio anterior que a gente falou sobre os 7 erros da loja física, caso você esteja cometendo vai estar aqui na descrição. Já vai estar aqui na descrição e eu quero saber qual erro você acredita que esteja cometendo e se você já tem agora o caminho certo para resolver essa situação, para fazer a sua loja vender mais. Escreve aqui nos comentários, então, qual erro você conseguiu identificar. Isso é importante porque o primeiro passo para acertar é saber onde não errar. Exato. E muitas vezes na correria do dia a dia você está fazendo alguma coisa, algum erro e nem está percebendo, e a gente vai adorar saber qual foi onde você conseguiu ficar presente para esse erro. E se você quer ver todos os outros episódios do podcast Loja Única, aqui no centro da tela vai aparecer um link com todas, é só apertar nessa imagem e você vai poder acessar todos os outros episódios. A gente fica por aqui, até o próximo episódio do podcast Loja Única. Tchau, tchau.